A partir de agora, na Converte Rádio Web, programa Desperta Déboras, com a irmã Elisa Simões. A igreja jovens filhos, quero tentado roubar as promessas do bom mestre, firmes pois a esperar. Nós reclamam ante o trono, sem jamais desanimar, na certeza gloriosa de que Deus os vai salvar. Desperta, Débora, levante-se pra lutar, no poder da oração, rompendo pela fé das garras do inimigo, nossos filhos libertar. Para um ser tão grande, né, pastor? É verdade. E que não vemos e que não ouvimos no mundo natural, né? Mas a nossa fé no coração sabe que o Deus é um todo-poderoso. É verdade. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Vale a pena a gente confiar nele. Ele é o único, Elisa, que não decepciona a gente. E ele nos ouve. Ele é muito bom, não é? Verdade. Pastor, vamos orar. Gostaria que o senhor fizesse uma oração para aquela mãe que está nos ouvindo, para aquele pai também que está nos ouvindo, para o filho que está precisando de uma direção, porque nós estamos diante aqui nesse mês de 2 congressos de jovens. Eu creio que isso é um mover de Deus para uma ação muito específica. Amém. Amém? Vamos orar. Então vamos orar. Oremos. Convido você nesta hora que está nos ouvindo a fechar os seus olhos. Se você puder dobrar os seus joelhos também, você vai estar fazendo uma oração especial por você, por sua família, seus filhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã agradecer ao Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve, ó Pai. E nós te louvamos por tudo que o Senhor é e tem feito em nossas vidas. E nesta manhã, Senhor, nós queremos colocar esta mãe, Senhor, esta mãe que está angustiada, triste, esta mãe, ó Deus, que não sabe onde seus filhos estão, com quem estão, mas uma coisa é certa, nós sabemos que nossos filhos estão em tuas mãos. O Senhor está vendo eles agora. Livra-os do mal, Senhor. Livra-os das obras das trevas. Liberta-os do homem mau, da mulher má, Senhor. Que o Senhor conforte este coração desta mãe. Dá a ela segurança e firmeza do que aquilo que ela ensinou, do que aquilo que ela plantou no coração dos seus filhos um dia irá brotar. E nós declaramos que nossos filhos serão adoradores do Senhor Jesus, reinarão em glória com o Senhor. Nossos filhos não nasceram, ó Deus, para serem, ó Deus, escravos deste mundo, mas para serem filhos teus. E nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, declarar que os nossos filhos te adorarão, glorificarão o teu nome e darão exemplo de homens e mulheres de Deus. Terão uma vida saudável, Senhor, um casamento realizado na tua presença, saúde física, espiritual e emocional. Nós cremos, Senhor, que o Senhor Jesus há de trabalhar nos seus corações e eles se voltarão somente para ti. Nós confiamos e declaramos a vitória em nome de Jesus. Amém. 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 Toma posse. Então é assim, Deus vai agindo na oração. Nós temos falado aqui, você tem participado conosco desse momento muito especial que desenvolveu a oração. Então, se nós pegarmos a palavra oração e dividir, vai dar orar e agir, né, pastor? São Isso. 2 verbos, orar Exatamente. e agir. E o Senhor, Ele faz isso o tempo todo. Deus dá ordem a algumas coisas, né? Acalma-te o mar. Inclusive Deus está falando algo no meu coração, pastor. Lucas 4. Lucas 4. Isso. Eu vou olhar já aqui, sabia que Deus falou isso? Lucas 4. E através da oração, muitas coisas o Senhor vem fazendo nas nossas vidas. Lucas 4. E, Elisa, você falou sobre a minha mãe. Sim. Eu fui o primeiro a me converter lá na minha casa. Encontrei com Jesus.
no Conjunto Augusto Franco, e fruto de oração. E depois dali eu entendi que eu precisava, eu e minha casa, servir ao Senhor. Aleluia. E graças a Deus, eu e minhas irmãs nos convertemos, depois a minha mãe. E a partir daí nós começamos uma oração em prol de toda a nossa família. A gente acordava, eu, minha mãe e minhas irmãs, nós temos um compromisso de acordar 4 horas da manhã, 3, para interceder por minha família, para Deus salvar. Amém, pastor. E somos 11 irmãos. Sim. Todos se converteram a Jesus, meus cunhados e meus sobrinhos, e hoje a minha família, a gente pode dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Não Deus. só o meu lar, mas toda a minha família. E tenho sobrinhos pastores, irmãs missionárias, cunhados pastores. E eu tô entrando nessa família também. Tá entrando, tá? Em nome de Jesus. Né? Deus faz umas... Olha, Deus, ele é o Deus de estratégia. Eu amo esse Deus estrategista. Por isso que Deus é chamado de general do exército. Porque ele tem estratégia para tudo. Olha que lindo. Então é uma coisa que eu acabei de aprender agora. E eu vou colocar em prática. Nós sempre fazemos isso, oramos pela nossa parentela, certo? Certo. Mas tem um tempo determinado e crescendo vamos dizer, esse legado de oração por um motivo, eu acho que Deus age mais rápido. É verdade. Se o senhor e toda a sua família tem um tempo específico de oração para que um outro se converta, e hoje todos praticamente já estão, foi a estratégia que Deus me deu. A estratégia. Né? A estratégia. E em cima de uma palavra, né? Profética, de que minha família é uma árvore que daria muitos frutos. Amém, pastor. E aí nós tomamos posse disso e oração. E também tomamos posse desse texto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E graças a Deus, viu? Deus é muito bom, tremendo. Ele abre as portas mesmo. Você pode confiar em Deus. Meu amado, você que está ouvindo, você que está ouvindo, todos... Confie no Senhor. Ele realmente arrebenta portas de bronze, ferrolhos de ferros ele quebra. Amém. Pastor Lucas 4, 38. O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças. Eu não vai ser essa palavra que nós vamos falar. A palavra está com o pastor William sobre oração, a oração que transforma, a oração da graça do Senhor sobre as nossas vidas, o poder de Deus. Mas Deus colocou essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com as irmãs. Eu vou colocar aqui o versículo 38, bem rápido. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Ao pôr do sol, o povo trouxe Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário, e as multidões o procuravam, e quando lá chegaram, até onde eles estavam, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque foi para isso que fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas de Judeia. Amém. É lindo esse texto. É mesmo. Esse texto é lindo. Então você aproveita hoje que está com um problema de doença, que você está com um problema de saúde na sua família, com sua mãe, com seu pai, com seu tio, que é o meu caso, o seu filho, você que talvez está debilitado, está doente, está perdendo um pouco o ânimo diante da vida, sobre várias situações que têm acontecido, e você talvez esteja perguntando: Deus, por que isso? Né? Mas Jesus não permitia que falassem. Então apenas ore, impõe as mãos, rogue ao Senhor e Ele vai curar. Porque Amém. Deus é um Deus de poder. Né? E Jesus, Ele disse uma só palavra, né? Cura, cura. Essa é a palavra de hoje para você. O nosso programa vem com essa palavra, cura. Então, amém. Pastor, e aí? Essa palavra boa
Poderosa. Poderosíssima. Poderosíssima. Sobre o texto que você leu, Elisa, Sim. ele é um texto tremendo porque Jesus vai para a casa da sogra de Pedro e a princípio parecia só que ele ia estar ali na casa da sogra de Pedro, dar uma passada e ir embora. Sim. A sogra de Pedro foi curada e tem uma expressão lá que diz que pediram a Jesus para interceder por ela. E Jesus pegou na mão dela, né, e ela foi curada. Mas imediatamente a multidão soube que Jesus estava na casa da sogra de Pedro e ali a casa da sogra de Pedro tornou-se um ponto maravilhoso da unção e da graça de Deus. Sim. E que o texto diz que pessoas enfermas, curadas, endemoniados, pessoas que precisavam de libertações foram levados para a casa da sogra de Pedro. E lá Jesus orou por eles, eles foram curados. Amém, eu creio. E libertos. Só que tem nesse texto algo tremendo. Ele sai cedinho para orar. Interessante, o Filho de Deus, ele sai bem cedinho, antes do sol nascer. Isso. Diz que 3 horas da manhã até mais ou menos umas 6 da manhã. E no livro de Marcos diz que foram os discípulos que foram atrás de Jesus. No de Lucas diz que foi a multidão. Quando os discípulos chegam à multidão, ou todos juntos, já que os dois evangelistas, né, tanto Marcos como Lucas diz que foi, Lucas disse foi a multidão e Marcos diz que foram os discípulos, então todos chegam dizendo: Jesus, volta lá, não deixa a gente quer o Senhor lá. Tem uma expressão que diz assim: todos te buscam. Mas o texto fala que Jesus disse: olha, eu vou para outras aldeias, porque é necessário que outros ouçam a palavra. Sim. O que é que tem nesse texto que a gente não consegue visualizar? A voz de Deus. Jesus tinha acabado de orar, de falar com o Pai. Sim. Então o Pai deu orientação a Jesus. Sim. Só que ele tinha não só a voz do Pai, ele tinha a voz dos discípulos e a voz da multidão. E muitas vezes nós vamos precisar falar com o Pai para nós podermos saber qual voz devemos ouvir. Se a voz do Pai, a voz da multidão ou a voz dos nossos companheiros. Nesse caso, Jesus ouviu a voz do Pai. O Pai disse para ele: tem outras aldeias, tem outras pessoas que precisam. Então a oração, eles é fundamental para nós fazermos a vontade exata do Pai. E esse texto ele é maravilhoso por causa disso. Então, você que está nos ouvindo, nunca esqueça disso, que é através da oração, do contato com o Pai, que Ele vai lhe dar direção. O salmista diz: Deus será o nosso guia até a morte. Nós precisamos de Deus nos dirigindo e fazendo a sua vontade. Por isso que a Bíblia diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então confie nele, fale com Ele. Você que está nos ouvindo, Deus vai lhe falar o que você deve fazer, qual decisão vai tomar. Deus não deixa errar aqueles que querem acertar. Deus lhe abençoe. Amém, pastor. Amém. Pastor. Certo. Coisa boa. Querida, você está conectada agora no programa Desperta Débora. É um ministério interdenominacional de mães que oram pelos filhos. E hoje nós estamos entrevistando, estamos tendo a companhia aqui do pastor William, da Igreja Batista em Sol Nascente. E também, posso falar, né, pastor? Pode. Hoje presidente da Convenção Batista Sergipana. E para nós, como igreja, vamos dizer assim, um presente de Deus. Eu considero assim, sabe por quê, pastor? Porque os líderes e autoridades são escolhidas pelo Senhor. Amém. Então, se hoje, antes o Senhor era um pastor de uma ovelha, o Senhor continua pastor de ovelha, porém com uma missão específica para outros pastores. Porque, na verdade, eu vejo que o Senhor terá outro rebanho, que é o rebanho de pastores. O Senhor vai pastorear outros pastores. É verdade. E pastorear igreja, corpo de Cristo, com tanta diversidade, é um chamado. Agora, eu vejo pastorear homens de Deus iguais ao Senhor, com mesmas dificuldades, mesmas atribuições, o mesmo chamado para estar à frente de uma congregação, é um desafio. Grande desafio, Deus colocou em nossas mãos. Uma coisa, Elisa, que eu entendo
é que as coisas acontecem em nossas vidas com a permissão de Deus. Sim. Então, Deus é soberano, a gente se colocou à disposição dele, ele aprovou esse momento a gente estar, né? E a gente precisa de oração. O campo sergipano é um campo que tem muitos desafios, além das igrejas, Elisa, e os pastores, as ovelhas, ainda tem muito campo para ser conquistado, muitas Sim. almas para serem conquistadas. E o nosso foco é isso, é poder estar administrando a Convenção Batista Sergipana com a diretoria e com o secretário executivo, pastor Marivaldo, também, e todos os outros pastores juntos, para a gente poder glorificar o nome do Senhor em primeiro lugar. Sim. Não esquecendo as nossas atribuições pessoais. Sim. Eu ensino lá na igreja, Sim. independente de qualquer coisa, a sua família está em primeiro lugar. É verdade. E Deus dá tempo para a gente cuidar Dá, da família, dá. cuidar de todas as outras atividades que Ele Sim. coloca em nossas mãos. Sim. Por isso eu aproveito para pedir oração a você, que é mulher de oração. Ore pelos pastores. Amém. Temos Nós precisamos muito. As segundas-feiras lá em casa é oração pelos pastores. Ah, você que sabe bom. disso. E seus filhos são fantásticos, viu? Amém. 2 jovens, Vitor e Riqueta. Queria aproveitar para honrá-los aqui e honrar você também. Amém. São meninos maravilhosos, testemunho na nossa igreja, envolvidos, adoradores. Eu acho que eu nunca disse isso a você pessoalmente, mas o Espírito Santo está fazendo isso agora, lhe honrando, porque realmente está num programa desse, requer que Deus também cuide dos nossos filhos. É verdade, é verdade. Porque eu sempre digo aqui, nós precisamos pregar aquilo que vivemos. Se eu não orasse, se eu não tivesse vitórias de oração, eu não poderia falar, né? Porque ia ser uma vazia. Eu ia falar vaziamente, não, tem que orar, vai que você consegue. Mas se eu nunca tive vitória? Isso. E eu tenho 16 anos caminhando com Cristo e Deus tem me dado vitória nessa área dos meus filhos e outras vitórias que estão vindo com você. Amém, amém. Então, eu louvo a Deus por esse desafio que o Senhor colocou na sua vida e Ele chama os ocupados, né? A gente sempre diz, o Senhor mesmo diz isso, né? De quanto mais ocupado você é, mais Deus vai lhe chamar, mas Ele quer ali a seara trabalhar. Pastor, deixa uma mensagem, nós precisamos ouvi-lo nesta manhã, porque o Senhor coloca a Igreja Batista Sol Nascente como a igreja da família. E nós realmente temos visto na nossa igreja que tem chegado famílias. Sim, tem chegado pessoas sozinhas e dependentes, mas a quantidade de família que tem se aproximado à Batista Sol Nascente, eu acho que é justamente por essa identidade. Igreja de família, né? E hoje as famílias precisam se chegar mais a Deus. Precisa, urgente. É. Elisa, Deus colocou uma palavra no meu coração. Sim. Esses dias, e você que está nos ouvindo, Deus tem colocado uma palavra no meu coração, umas pregações no livro de Josué. E o livro de Josué, ele é tremendo, fantástico. Deus levantou Josué logo após a morte de Moisés. Mas só para lembrar os amados e as amadas que estão nos ouvindo, Josué, ele não apareceu de repente. Josué era companheiro de Moisés. Ele foi discipulado por Moisés. Ele viu o que Deus fez. E o texto fala que Josué, depois da morte de Moisés, ele teve receio, ele teve medo do grande desafio que era poder conquistar a terra de Canaã. Então, Elisa, nesse tempo de conquista da terra de Canaã, Josué teve diversas experiências com Deus. E uma delas é a experiência que eles já tinham passado, Elisa e ouvintes, já tinham passado o Rio Jordão, uma grande experiência com Deus, passaram a pés enxutos. Depois eles tiveram a grande experiência de poder as muralhas de Jericó caírem. Sim. Depois tiveram aquele pequeno fracasso que foram, devido ao pecado de Acã, a princípio serem destruídos pelo povo de Ai, mas depois eles se recuperam, se arrependem e conquistam Ai. E depois tem uma experiência que os povos começam a saber que Deus está com Josué. E esses povos, um deles, os gibeonitas, no capítulo 9 e 10,
eles se aproximam do povo de Israel. Sim. E eles armam uma estratégia para dizer a Josué, Elisa, e ao povo de Israel, que eles vieram de longe, precisavam de acolhimento, e precisavam de apoio, e precisavam de aliança. E o texto fala no capítulo 9 que Josué e os líderes e o povo aceitou essa aliança. Com 3 dias descobriram que eram povos ali de perto, chamados gibeonitas. Sim. E tem um versículo 14 do capítulo 9 de Josué, que diz assim: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Olha que sério. Josué já tinha tido experiência com Deus, mas o próprio texto diz que Josué fez aliança com aquele povo sem pedir conselho com Deus. E depois de 3 dias descobriram que era um povo ali próximo. Capítulo 10 de Josué vem. Os outros reis, 5 reis, se juntaram, descobriram que os gibeonitas eram aliança com Josué e disseram: traidores, vamos atacá-los. A primeira experiência que Josué teve é deles não terem consultado ao Senhor. Não pediram direção, não pediram orientação, não pediram a Deus e perguntaram: Deus, esta decisão é tua, nós podemos fazer esta aliança. E com isso tiramos a seguinte lição: tudo que nós formos fazer, nós precisamos antes pedir a orientação, a confirmação do Senhor. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12, capítulo 1, versículo 1, capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Mas para eu entender qual é, experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Amém. Ter a minha mente transformada. E essa mente transformada tem exatamente essa percepção de qualquer decisão que formos tomar. Hoje, amanhã, depois, as de ontem, se você já tomou, que Deus dê graça e que você possa assim poder entender até as consequências. Josué sofreu consequências por ele ter tomado essa decisão de não consultar a Deus, de fazer alianças com os gibeonitas. Mas no capítulo 10, você que está me ouvindo, de Josué tem uma experiência que Max Lucado, em seu livro Dias de Glória, ele vai falar que ele fez orações audaciosas. É interessante, depois de uma experiência, Elisa, não muito positiva, uma experiência de não ouvir a voz de Deus, no capítulo 10, ele tem uma experiência tremenda com Deus. E qual é essa experiência? É a experiência de que ele pede ajuda a Deus para enfrentar os 5 reis que queriam atacar os gibeonitas. E os gibeonitas disseram: Josué, já que você fez aliança conosco, venha nos proteger. Porque a aliança não era só para recebê-los, para tratar bem deles, mas a aliança que Josué fez com os gibeonitas era para defendê-los no momentos de guerra. Sim. E aí Josué perguntou a Deus, Deus disse para Josué: não temas, vocês vencerão esse rei, pode ir. Então Josué começa a ter um posicionamento diferente. Ele pede a Deus direção. E é nesse contexto, Elisa e amadas irmãs e irmãos, que Josué tem uma experiência com Deus tremenda. Uma experiência fantástica. Ele faz uma oração no versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no capítulo 10. No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, olha o que é que ele pediu a Deus: Só, detente e Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Josué fez uma oração audaciosa. Ele pediu a Deus para o sol parar, para a lua parar. E Deus ouviu a voz de Josué. Por que Josué pediu a Deus para o sol parar? Porque estava já o sol se pondo, ia escurecer, os reis iam fugir, iam poder se reagrupar de novo e atacá-los. Mas Josué pediu a Deus algo sobrenatural.
algo fantástico, que é exatamente que o sol parasse. O texto diz, mais na frente, no versículo 14, 10, 14, não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O interessante é que o texto diz que Deus ouviu a voz de um homem. Esse dia que ficou marcado na história da humanidade. Os cientistas explicam esse dia de uma forma tremenda, não vem ao caso agora. Existe essa lacuna no tempo. É real. Existe essa lacuna, aconteceu. Deus parou o sol. Mas o que eu queria chamar a atenção da gente é que Deus ouve a voz de um homem. Deus disse que Elias era sujeito às mesmas tentações que nós. Mas Elias orou a Deus para chover e choveu, ou parar de chover e parou. Então nós temos que voltar a crer e a confiar de que as nossas orações movem montanhas. Amém, eu creio. E eu queria deixar essa palavra, que a gente volte a crer nisso, que o nosso Deus é grandioso, gigantesco, Ele é tremendo. Você imagina, se Ele ouviu Josué e ouviu Elias, será que Ele não vai ouvir você? Vai sim. Corações são transformados, vidas são transformadas, famílias inteiras vão voltar aos pés do Senhor. Eu queria deixar essa palavra. Confie no Senhor. Ele é tremendo, maravilhoso e gigantesco. Amém. Vale a pena confiar nele. Vale a pena mesmo, vale a pena. Muitas vezes, pastor, a gente fica pedindo ao Senhor grandes milagres, grandes feitos, justamente como aconteceu nessa época. Ele orou, parou o sol. Parou aquele momento, o tempo parou, a própria ciência registrou esse momento. Ciência e fé andam juntos, né? Então, e a gente fica querendo grandes coisas. Às vezes é uma mãe que quer que o filho mude de comportamento imediatamente. Às vezes ela fica esperando que o esposo mude, né? Isso. E às vezes ela precisa também imediatamente mudar seu comportamento, seu temperamento. Mas são nas pequenas coisas que também nós vemos Deus agindo. Às vezes muito mais, porque as pequenas coisas são todos os dias. Verdade. E essas grandes coisas Deus faz para chamar a nossa atenção de maneira sobrenatural. E Deus, eu sempre digo aqui, pastor, no programa, que é a partir de hoje. É a partir de hoje. Se ontem não aconteceu, vai ser a partir de hoje. Amém, eu creio assim. Vai ser a partir de hoje. Se não aconteceu na oração passada, é a partir de hoje. Pastor, um dia, falando sobre oração, eu até acho que eu comentei com o senhor, ou se for pastor Leonardo, que o Vitor estava orando muito. Foi comigo. Foi com o senhor, né? Que estava orando demais, meu Deus, ele prega para ele. Ele doou, sabia que Deus falou para ele doar o violão, ele doou? Poxa, ele doou o violão dele. Doou o violão dele. E é um instrumento de adoração que ele tinha. E eu fiquei pensando, falei, ele vai diminuir na oração. Diminuiu não. Era só mais uma ferramenta de adoração, né? E eu disse ao Senhor, falei, Deus, tá demais. Olha a minha capacidade, né? Porque ele estava deixando de fazer algumas coisas e até o estudo eu estava me preocupando. E o Espírito Santo tocou meu coração e disse, é a reserva dele. Verdade. É a reserva dele. Então, orar sem cessar é isso. É criarmos reservas. E quando aconteceu isso, imagina quantas vezes o profeta orou ao Senhor para chegar nesse ponto. Então nós temos que orar sem cessar, né? E sobre todas as circunstâncias. Às vezes, pastor, nós temos uma irmã da nossa igreja que nós estamos acompanhando, né? E ali é muita oração. É uma mãe de oração, está cada dia mais se aproximando de Cristo sobre a vida da filha. E eu fico vendo às vezes o nosso desespero em orar para que Deus haja em alguma coisa. Mas a oração é sem cessar mesmo. Tem que ser. Sem cessar. Então, minha querida, o pastor deu uma mensagem poderosa ao nosso coração hoje. Orações ousadas. Sabe
aquela situação que está acontecendo que você às vezes até tem vergonha de colocar diante de Deus, ou está cansada de colocar diante de Deus, porque não vê promessa acontecer. Tem promessa, ora, busca e não acontece. Você sabe até, Elisa, que algumas pessoas dizem assim, vou entregar nas mãos de Deus. Só que na verdade é uma entrega que está revelando a desistência. Então é bem diferente quando você diz, eu vou entregar, mas quem entrega com fé, boa, pastor, boa, busca direto, intercede, está nas mãos de Deus, mas você faz a sua parte. Quando você diz, não, vou entregar a Deus, então você tem que perceber, ter cuidado, para não ser uma entrega de desistência. Você desiste e agora só Deus. Não desista. Volte e diga, Senhor, eu estou com o Senhor, mas eu vou interceder, vou fazer a minha parte e creio que o Senhor vai agir. Pastor, que maravilha. Olha essa visão. Cuidado com a entrega não ser uma desistência. Cuidado. Porque, sabe o que eu acho? Antes eu pensava assim também. O Senhor trouxe uma revelação a mim. Porque, veja, às vezes a gente entrega e fala assim, não vou orar mais, já entreguei a Deus e isso fica para lá. É uma desistência. Isso eu tenho toda a razão. Porque a entrega ao Senhor é apenas confiar e continuar. E não mais, porque acho que fica na mente das mulheres ansiedade. Né? Eu acho que essa entregar é para que não tenhamos ansiedade. Então, ficar orando parece que estamos ansiosas. Mas o Senhor trouxe uma revelação de Deus hoje. Mas quando você ora, tem um fator, que você entrega realmente, confia em Deus, a ansiedade vai embora. Sim. Você não desiste, a ansiedade vai embora. Porque você confia plenamente. Confiar plenamente é bem diferente de desistir. É verdade. Então, vamos ficar firmes. Olha, eu postei já na sua página, lá postei na Dinice, da missionária Anice. Quero mandar um beijo muito especial para a missionária Anice, que é fonte dessa palavra de hoje, né, pastor? Oração, cura, né? A missionária, assim, é uma mulher de oração, e está recebendo de Deus algo muito especial. Então, um abraço muito grande para a missionária Anice, um beijo, meu carinho. Para a nossa igreja, eu postei no grupo da MCA lá. Já está postado na página, no perfil dela, e vou compartilhar para o seu. E aqui nós temos Cândida Leite, que acessou. Ela disse que ela está ouvindo, está sintonizada. Eu tenho aqui também Marcelo Santos e Bruna Pinheiro, que foi lá na página do Desperta Débora e pediu oração pelo seu netinho. Então, essas pessoas, pastor, elas interagem conosco. Genialda Félix, deixa eu ver mais alguém que conectou conosco. Que mais? Clóvis Vieira. Em falar nisso, eu quero mandar um abraço para o pastor, que eu esqueci o nome, mas eu vou olhar aqui, deve estar, da Assembleia de Deus de Moita Bonita. Um homem de Deus, levantador de igreja, Assembleia de Deus Missão de Moita Bonita. E um abraço para o vereador, Sargento Clóvis Vieira, de coração conhecer vocês, viu? Deus abençoe muito, muito, muito e continue nessa obra que Deus ama quem levanta a igreja, né, pastor? Com certeza, não é um trabalho fácil não, viu? E é a mão no arado mesmo, viu? E Deus não desiste de igreja não. Eles estão usando, mas Deus não. Verdade, essa história de, não precisamos de igreja, né? Não, precisamos sim. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí a Bíblia diz em Hebreus, não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns. É verdade. Não tem, e quando for perfeito, se tiver um lugar perfeito, me avise que eu vou. Mas não tem não. Teu céu, pastor, nós vamos encontrar lá. Olha, pastora Jéssica Renata também está aqui ligadinha conosco, amém. E tem muitas pessoas aqui que, se eu for ficar falando todos, consideram-se reverenciadas aqui, citadas. Nós estamos com o pastor. Você que entrou agora, nós estamos aqui com a presença do pastor Williams Prata de Jesus, da Igreja Batista em Sol Nascente, presidente da Convenção Batista Sergipana. Pastor, vamos falar do Congresso de Jovens? Vamos sim, vamos. Vamos lá. Ótimo. Vou deixar na sua palavra aí. Certo. Você que está nos vendo, nós teremos Congresso da Juventude lá da Igreja Batista Sol Nascente, nos dias 4, 5 e 6. Obrigado, Elisa. E o nosso tema vai ser identidade. Essa foto que você está vendo aí é um coração com o nome identidade dentro.
porque o desejo da juventude da Igreja Batista Sol Nascente, não só para eles, mas para todos os jovens, é que essa identidade de Cristo possa adentrar nos seus corações, nós podemos viver Cristo plenamente. Amém. Sexta-feira, Elisa, dia 4, começa 22 horas. Sim. Os Por que começar assim essa hora? Diga aí. Eu vou explicar. Os jovens estão na faculdade, pessoal. Olha esse cuidado todo. Nós queremos que os jovens participem da sexta-feira. Sim. Então nós estamos colocando esse horário 22 horas até meia-noite. Nós vamos ter um grande testemunho, viu, Elisa? Sim, sim. É uma jovem que foi bruxa. E é um testemunho tremendo. 22 horas não tem nada a ver porque é um testemunho de ser ex-bruxa, não. É porque a gente quer que os jovens saiam da faculdade e passem na igreja. Dá um pulinho lá. Certo. Rua Major João Teles, número 80, na entrada do Sol Nascente. É muito fácil. Agora, no sábado, nós começamos 3 horas. Sim. Com 2 seminários. Sim. Para moças e rapazes. Falando para os rapazes sobre a masculinidade e as moças feminilidade. Amém. Então, pastor Farley da Igreja Batista de Maceió, do Farol, vai estar falando para os rapazes. E Marta Raquel, psicóloga da nossa igreja, vai estar falando para as moças. À noite, pastor Walter Leite no sábado. No mesmo sábado. E no domingo de manhã, 9 horas, nós teremos adoração, louvor e pastor Walter de novo. À noite, aí nós vamos ter, encerrando o Congresso de Juventude, Amém. Davi Sassi ministrando para a igreja. Olha que e para bênção. todos que estarão lá para a glória de Jesus. É alimento do início ao fim. Você podia perguntar, tem algum custo? Não. Tem algum custo? Não, é zero. 0,800, você pode ir tranquilo. E aí eu seguro e você fala da camisa, pode ser? Pode. Então, todo congresso tem seus custos, né? E vamos ter essa camisa. Você vai estar ajudando na manutenção de todo esse congresso e principalmente vai estar com uma camisa que você vai lembrar que nesse dia, no dia 4, 6 de agosto, Deus tocou sua vida e fez com que a identidade dele fosse cravada no seu coração. Aí aqui atrás tem a juventude, né? Juventude da Igreja Batista Sol Nascente, mas eu quero lembrar que essa identidade de Cristo, para você olhar aí, 1 Pedro 2,9, é um congresso que tem a referência de Deus como identidade para a vida dos jovens. Custa R$30. Pastor, dá o telefone, quem é que pode ficar responsável? Você pode ligar para mim mesmo, tem problema. Pronto. E eu vou encaminhar você para nossa irmã Gil. Você liga para o meu telefone 99918 6049. Vou repetir de novo. É Pastor Williams 99918 6049. Pronto. Você pode participar conosco. Elisa, sobre camisa tem uma promoção. Tem? Tem. Olha, aqui no programa de primeira mão. Então, quem está nos ouvindo e procurar essa camisa, aí comprando a partir de 2 fica R$25. Olha que bênção. Pronto. Ó, anotadozinho aqui. Mídia da Igreja Batista Sol Nascente, fica antenado aí. Se você está ouvindo o programa e quer comprar 2 camisas para você, para o seu esposo, para você, para o seu irmão, para você, para dar de presente para o seu convidado, para o seu amigo que você quer levar, que sabe que Deus vai falar ao coração dele, tenha certeza de que vai ser muito abençoado. Então, se você tem essa certeza toda, compre 2 camisas, vai sair a R$25 cada uma. Olha a economia que você vai fazer. R$10 da sua economia você já vai investir na cantina. Não sai de lá com fome. E não sai de lá com fome, Vai já se vai alimentar, ter. Isso, alimentar com a depois palavra o e físico. depois o físico. Pastor, deixa eu falar também sobre o sorteio. Esse sorteiozinho aqui é bom. Gente, isso aqui é maravilhoso. Então, vai ter um sorteio. Olha, ninguém está vendendo nada, certo? No congresso você vai entrar, as portas da igreja estão abertas, nada. Isso aqui é algo a mais que Deus pode colocar no seu coração. Então, nós vamos ter um sorteio de uma GoPro. Olha aí, pastor Jorge. GoPro, nova geração, para ser sorteada no último dia. Você vai comprar e você vai estar acompanhando. Não sei se vai ser de manhã ou tarde. Se eu quiser comprar, Sim, pastor. aí quanto é que é um bilhetinho desse aí? Olha, pastor, Aí eu participar do sorteio. R$1, gente. Meu Deus. R$1 para você ter uma GoPro. Quer 10? Ó, tá vendido 10 maravilha. aqui. Lá em casa nós compramos
30, vou comprar mais. Lá em casa também temos esse desafio, cada um está empenhado. Então, esse sorteio, você vai comprar um bilhete a R$1 para concorrer a uma GoPro, inclusive tem o monopod, né? Aquele pau de selfie, sim, né? Então acompanha ainda o monopod. Gente, é muito O barato. sorteio vai ser no domingo à noite. No domingo, então, no encerramento, né? É. Vai ser bom. Olha, você vai se alimentar espiritualmente sexta, sábado e domingo. Sábado tem 2 horários, de manhã à tarde. Faz essa caravana aí da sua igreja, no interior. Pastor, nossa igreja vai ficar entupida de gente. Senão a gente, se Deus permitir, quiser, a gente vai fechar lá a rua para poder ter mais tranquilidade. Glória a Deus. Inclusive, eu quero lhe dizer de antemão, sim, você vai poder adquirir esse bilhetinho aqui lá no Congresso. Eu quero incentivar você e desafiar a ganhar uma GoPro presente. Você vai na sexta-feira, né, pastor? Porque não tem como comprar pelo telefone. A camisa tem, marca e vai. Mas se você ligar pro pastor, ele leva isso aqui e você vai ter várias comprar. pessoas lá. Muita gente. Então é uma câmera GoPro Sport 4K Wi-Fi. Ainda tem Wi-Fi. Muito bom. Ó, o pastor Jorge aqui, nosso diretor, tá dizendo tudo de bom, né? Vai comprar 10. Você vai comprar quantas? Né? Pastor Williams, a Converse Rádio e TV Web estará com a câmera nos proporcionando fazer a transmissão do templo, do culto do templo, para a área externa. É mesmo. O pastor entrou nessa parceria conosco. Poxa, muito obrigado. Vai estar lá. Queria agradecer publicamente. A Converte Rádio Web fazendo a transmissão de todo esse congresso via internet, obrigado. No canal da Igreja Batista Sol Nascente da Juventude e no canal também da nossa Converte Rádio Web. Você vai acompanhar, que coisas lindas. Só os seminários que você vai precisar se inscrever e participar. Aí não vai ter transmissão. Certo. Mas o culto à noite, né, pastor? Tá ok. Converte Rádio Web aí com a Igreja Batista Sol Nascente. E o pastor, ele é da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana. E como é o nome da igreja, pastor? Presbiteriana? Filadélfia, aqui do Augusto. Presbitério Filadélfia, ok, ótimo. Que também tem trabalho com jovens, né, pastor? Eu tenho um cunhado que é pastor presbiteriano, Alfredo. O pai dele é presbítero, Alfredo também. Não sei se é a mesma igreja. Oh, maravilha. Tá vendo? Deus é bom. Estamos em família. Estamos em família. Então, aí eu recebi aqui mais alôzinho que eu vou mandar. Nós já estamos passando da hora. E pronto, o nome do pastor já foi me lembrado. Pastor Rubens, da Assembleia de Deus, Moita Bonita. Pronto, pastor Rubens, tá bom? Tá registrado aqui. Um grande abraço para todos vocês, para as mulheres de oração. E falando novamente aqui do seminário Escolhi Acertar, da Samela Bento e da pastora Rose Bento, que tem o programa Restaurando Vidas, com a nossa parceria também do Total Impresso. Obrigado, pastor Jorge. Total Impresso, que está apoiando o programa Desperta Débora, onde você tem tudo para a sua festa. Tudo que for impresso, lembrancinha, banner, estúdio fotográfico, nós fazemos lá, pastor. Tá? Ela é uma empresa missionária também, porque a Carol, ela é nora do pastor Jorge Abreu, da Shalom. Que bom. Né? Então, nós somos um povo de Cristo que investe no povo de Cristo. Né? Então, esse seminário aqui, Escolhi Acertar, vai ser no dia 29 de julho, das 15 às 17 horas, e também das 18, com intervalo de 1 hora, às 20. Vai ter transmissão também, pastor? Com transmissão da Converte Rádio Web, tá vendo? Olha, esse pastor é uma bênção. Obrigado, pastor, né? E o nosso culto das Déboras na igreja, na comunidade Macadeste, no mesmo dia, né? Não, mas é à tarde, dá tempo de eu sair correndo de lá e vir. Que eu vou estar ministrando mães que oram pelos filhos. Mães que oram pelos filhos, com a pastora Edileuza. Vai estar presente a cantora Cícera Nascimento, que vocês já conhecem, né? Um louvor assim abençoado. E também muitas mulheres que querem orar. Então,
fale comigo no meu Facebook, me mande mensagem no WhatsApp, você que tem. Vamos reunir umas mulheres para ir lá ajudar aquelas mulheres daquela comunidade a se entregar em oração ao Senhor. Porque, pastor, os joelhos fazem a diferença. Com certeza. Os joelhos fazem a diferença, né? Se próprio Jesus se ajoelhou lá no monte, imagina nós, né? Então, a oração transforma, e hoje foi uma palavra de ousadia. Ousadia em Lucas, que Jesus acordou de manhã cedo e foi orar. E nós precisamos, às vezes, até de ousadia e disciplina para fazer isso. E a cura, entregar através da oração às pessoas, que Deus move. Deus para tudo, como parou o sol, para atender a oração de um homem. Que bênção. Eu queria agradecer por estar aqui, pastor Jorge, também a Rádio Converte Web. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e também a Elisa, que você continue firme nesse projeto de orar com as Déboras. Quero mandar um beijão para minha esposa, Nice, e meus 2 filhos, que eu amo muito, Thalita e Felipe, 2 jovens adoradores de Jesus. Sim. Muito obrigado, viu? Amém. E para os seus filhos, que são bênção, você também. Amém. Mas olha, pastor, nós estamos com uma juventude bem comprometida na igreja. Nós estamos com uma juventude comprometida. E isso é igreja saudável. Porque eles serão aqueles que vão continuar. Porque se Deus lhe der uma outra missão, né? E aí, quem vai ficar? Os jovens, né? Se der outra missão, quem vai ficar? Os jovens. Então é isso que a Igreja Batista Sol Nascente faz, que o Ministério Desperta Débora faz, orar pelos filhos, mães de joelhos, filhos de pé. E esse é o nosso propósito. Pastor, o senhor está convidado para outras vezes, a missionária Nice também para vir aqui dar uma palavra. Eu acho que chegou um tempo diferente nas nossas vidas, né? Eu creio. E nós temos muitas mulheres que vão começar a participar. E falar em honra que hoje aconteceu, próximo programa você esteja conosco, que nós vamos estar com a pastora Andréia, que ela agora é minha auxiliar na Desperta Débora. Ela aceitou no coração esse chamado e nós vamos estar caminhando junto para a implantação de outros núcleos do Desperta Débora. E vamos estar caminhando, pastora Andréia, um grande abraço. E todas as irmãs do Desperta Débora, Tamires, que se eu não mandar um beijo para ela, meu Deus, Tamires, Geisa, Janeide, pastora Karine, pastora Jéssica, que são mulheres que me acompanham, né? E tem muita gente também, né? Pastora Rose. Pastora, eu vou lhe dizer, Deus colocou um exército de mulher comigo. E glória a Deus. Mirna também, que tem um programa aqui, que é uma jovem que tem se destacado, é Acalma o Coração, ela fala de relacionamentos. Que bom. Fala sobre relacionamentos. Então, nós estamos aqui encerrando esse programa. Eu quero agradecer a Deus, dizendo que o Senhor é fiel e que você pode dobrar os seus joelhos e esperar que Deus vai cumprir. Que oração de um servo, oração de um homem não vence. Oração não tem data de vencimento, eu amo dizer isso. E agora veio ao meu coração que eu gostaria aqui de finalizar orando por uma família. Que ontem um jovem, meu vizinho, ceifou a sua própria vida por problemas de depressão, por problemas em família. Então, que o Senhor possa estar confortando essa família, mas que possa estar principalmente abrindo o coração dos jovens para fazer uma leitura correta das coisas que acontecem na vida. E, pastor, quando nós dissemos identidade, Henriqueta hoje me deu uma palavra. Lá em casa é assim, sabe? Um dando palavra de Deus pro outro, um ministra pro outro. Eu sei que eu tô abusada aqui do horário, 15 minutinhos, pastor, perdão. Mas, Henriqueta, eu disse, meu Deus, nós não conhecemos os nossos vizinhos e ele se suicidou. Nós não conhecemos os nossos vizinhos e nós ficamos chateadas porque não falamos de Jesus para eles. Só que aí hoje de manhã ela disse, mãe, eu também fiquei com muita raiva, uma raiva santa, de não falar sobre Jesus. E falei isso para Deus. Deus, eu não falei de Jesus, eu não falei. Só que tem muitos jovens assim. Só que como o problema não é não ter falado, ela disse, mãe, o problema não foi nós não termos falado de Jesus para ele. O problema é nós não termos relacionamento com as pessoas. Porque falar de Jesus é uma consequência do nosso relacionamento.
Então, nós precisamos sim ter relacionamento com todas as pessoas que estão ao nosso lado, os nossos vizinhos, buscando que Deus vai dar um momento para falar de Jesus. Se não falarmos, Ele viu na nossa vida o falar de Deus. Então, é relacionamento. Precisamos nos relacionar com quem estamos no lado, que o restante Deus faz. Amém. Olha, Deus abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus. Beijo. Pastor, finaliza aí com Desperta Débora, que é bênção de Deus, nosso hino. Inimigo, nossos filhos libertar. Desperta, Débora. Acabamos de apresentar na Converte Rádio Web. Programa Desperta Déboras com a irmã Elisa Simões. A igreja, jovens filhos, quero tentador roubar as promessas do bom mestre, firmes pois a esperar. Mães que clamam ante o trono, sem jamais desanimar, na certeza gloriosa que Deus os vai salvar. Desperta, Débora, levante-se pra lutar no poder da